Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de equilíbrio químico. Então, nós já vimos as partes iniciais, alguns conceitos, como calcular as constantes de equilíbrio e vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Então, de onde paramos, a gente estudou como calcular as constantes, quais são os requisitos para estabelecimento das condições de equilíbrio. E agora nós vamos estudar o quociente de reação. Assim como as nossas constantes de equilíbrio são calculadas em função de concentração ou pressões parciais de produtos sobre concentrações ou pressões parciais de reagentes, considerando as estequiometrias das reações, o quociente de reacional, por conceito, tem a mesma base. Entretanto, o quociente de reação vai possuir concentrações e pressões parciais que vão estar em diferentes níveis das condições de equilíbrio. E a partir do estudo desse quociente de reação, que é dado pela letra Q, comparando com a constante de equilíbrio para essa mesma reação, é possível a gente prever em que sentido a reação deverá se processar para atingir novamente o equilíbrio. Então, o quociente reacional vai ser calculado da mesma maneira que a constante de equilíbrio, em função de uma concentração ou em função de pressões parciais para um sistema. Entretanto, a gente vai ter níveis diferentes das condições estabelecidas para o equilíbrio. Então, quando a gente tem que o nosso quociente reacional é maior, no caso, é menor que a nossa constante de equilíbrio, indica que há a predominância do denominador da nossa fórmula, ou seja, há a predominância da concentração de reagentes que vão estar maiores do que as concentrações dos reagentes no instante do equilíbrio. Então, dessa forma, a reação tende a seguir no sentido de restabelecer a formação dos produtos. Quando ocorre a situação inversa, quando o nosso quociente reacional é maior do que a nossa constante de equilíbrio, as concentrações dos produtos no instante da análise vão estar mais altas. Então, para que o nosso quociente reacional se aproxime da nossa constante de equilíbrio, a tendência que a reação vai ter é seguir no sentido inverso, no sentido de formar reagentes para reconstituir a posição de equilíbrio. Então, qual é a grande sacada aqui no que se refere ao quociente da reação? Sempre comparar com uma constante de equilíbrio tabelada para indicar em que sentido a reação deve se processar para se aproximar novamente da condição de equilíbrio. Quando nós temos quociente de reação igual à constante de equilíbrio, isso indica que essa mistura, essa composição está em equilíbrio, ou seja, não há tendência de mudar nenhuma direção da reação. Então, aqui só para elucidar graficamente, aqui nesse esquema, na figura do meio, nós temos uma reação em equilíbrio. Temos quociente reacional e constante de equilíbrio iguais. Já aqui na nossa esquerda, nós temos uma constante de equilíbrio muito maior do que o nosso quociente reacional. Então, se essa constante de equilíbrio está maior que o quociente, indica que essa reação vai ter que formar produto para que esse quociente se aproxime ao máximo da constante de equilíbrio, para eles se igualarem. Então, é como se ele tivesse que aumentar para chegar ao nível da constante de equilíbrio. Já nesse esquema da direita, nós temos uma constante de equilíbrio
menor do que o nosso quociente reacional. Então, se esse quociente reacional está maior, há uma predominância de produtos, né? Então, essa reação tende a formar reagentes para que se restabeleça a condição de equilíbrio, ok? Então, aqui nós temos inicialmente o nosso primeiro exemplo. Então, a questão versa o seguinte enunciado. Para a reação a seguir, a constante Kc, em função de concentração, é igual a 65. Dadas as novas concentrações do sistema em questão, calcule o quociente reacional e compare com a constante de equilíbrio fornecida para prever em que direção a reação deve se processar para restabelecer o equilíbrio. Então, aqui nós temos a degradação do HI, né? Então, aqui nós temos a nossa reação estequiometricamente balanceada. Essa reação tem uma constante de equilíbrio tabelada de 65. E ele forneceu uma nova concentração para os componentes do sistema. Então, nós temos que a nova concentração de HI é 0,5 molar, a nova concentração de H2 é 2,8 e a nova concentração de I2 é 3,40 molar. Então, o nosso quociente reacional vai ser calculado da mesma forma que uma constante de equilíbrio convencional. Entretanto, essas concentrações são em um momento qualquer da reação, diferente do momento onde há o equilíbrio dinâmico das reações. Então, nosso quociente reacional vai ser dado pela concentração de H2 elevado a 1, já que o nosso coeficiente estequiométrico é 1, vezes a concentração de I2 também elevado a 1, que o nosso coeficiente estequiométrico é 1, dividido pela concentração de HI elevado a 2, que tem um coeficiente estequiométrico igual a 2. Então, nosso quociente reacional vai ser 2,80 vezes 3,40 dividido por 0,5 ao quadrado. Então, esse valor foi dado, vai ser igual a 38,1. Então, o nosso quociente reacional foi menor do que a nossa constante de equilíbrio. Concordam? Se o quociente reacional for menor que a constante de equilíbrio, indica que há uma predominância de reagentes nessa condição. Se há uma predominância de reagentes nessa condição, a reação deve se processar para recompor o equilíbrio. Então, ela deve se processar para formar mais produtos, ou seja, deve se processar no sentido da reação direta, para a direita. Ok? Um segundo exemplo, só para a gente fixar melhor o conteúdo. A equação para a seguinte reação e o valor de Kc igual a 1,9 a uma dada temperatura são dados. Dadas as concentrações do sistema, então, pentacloreto de fósforo 0,100 molar, tricloreto de fósforo 0,01 molar e gás cloro 0,5 molar. Calcule o quociente de reação e em que sentido a reação deve ser favorecida para alcançar o equilíbrio. Então, a dinâmica aqui é a mesma. Nós temos a reação estequiometricamente balanceada e é fornecido a constante de equilíbrio em função de concentração. Então, para o cálculo do nosso quociente reacional, consideraremos a concentração das espécies envolvidas em uma condição diferente do equilíbrio, que foi fornecido na questão. Então, nosso cálculo para o quociente reacional é a concentração do pentacloreto de fósforo dividido pelo produto da concentração do tricloreto de fósforo e do gás cloro. Então, o nosso quociente reacional vai ser 0,1 dividido por 0,01 vezes 0,5. Então, esse valor calculado vai ser igual a 20.
Então, esse nosso quociente reacional é muito maior do que a constante de equilíbrio tabelada e fornecida para a questão. Se esse quociente reacional é muito maior, indica que está havendo uma predominância de produto. Então, a reação ela deve se processar de maneira a recompor o equilíbrio. Se precisamos recompor o equilíbrio, essa reação deve se processar no sentido inverso, deve se processar para formar mais reagentes para tentar equiparar quociente reacional e constante de equilíbrio. Vocês entenderam? Ok. Então, agora iremos estudar os fatores que vão interferir diretamente no equilíbrio químico. Então, foram iniciados os estudos de diversas condições em condições que possam atingir o seu equilíbrio. E uma vez que uma reação atingiu o equilíbrio, ela permanece em equilíbrio até que ela seja perturbada por alguma mudança de condições. Então, existe um conjunto de condições envolvidos no equilíbrio. E esse equilíbrio ele se mantém enquanto se houverem essas condições equilibradas e mantidas. E existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier que vai orientar como a influência no equilíbrio em função dessas variações de condições. Então, se há uma alteração nas condições, se há um estresse aplicado a um sistema em equilíbrio, a uma perturbação, o sistema se deslocará na direção que diminuirá ou reduzirá o estresse, estabelecendo um novo estado de equilíbrio. Ou seja, temos um sistema em equilíbrio e esse sistema, para estar em equilíbrio, ele precisa de um conjunto de condições. Se esse sistema possui uma perturbação nesse equilíbrio, esse sistema vai responder de uma maneira que ele minimize os efeitos desse estresse, dessa perturbação do equilíbrio. Então, o sistema vai se deslocar de maneira a se restabelecer a condição de equilíbrio, ok? Então, existem alguns fatores que vão influenciar nessa condição de equilíbrio, né? E essas perturbações podem afetar 4 fatores distintos. O primeiro fator, concentração das espécies. O segundo fator, temperatura. O terceiro fator, relação de pressão e volume, válido para sistemas gasosos. E o quarto fator é a adição de um catalisador. O primeiro fator que nós vamos estudar aqui neste caso é a questão de variações, de mudanças nas concentrações. Em condições fixas de temperatura, o equilíbrio ele vai se deslocar para consumir o que foi adicionado em excesso ou produzir a espécie que foi retirada. No caso de mudanças de composição, de concentração no sistema, não há nenhuma alteração na constante de equilíbrio. Entretanto, esse equilíbrio vai tender a se recompor consumindo o que foi adicionado ou produzindo o que foi retirado. Então, se nós temos uma reação genérica, A mais B gerando C mais D, se eu adiciono qualquer uma dessas espécies reagentes a mais, a reação vai se processar no sentido de consumir esses reagentes que foram excedidos. Então, essa reação ela vai tender a formar mais produto. Então, se eu adicionar uma concentração excessiva do reagente A ou do reagente B, o sistema vai responder de forma a consumir esse excesso que foi adicionado, formando os produtos. Entretanto, se eu forneço uma condição inferior à condição necessária para o equilíbrio, se eu retiro alguma concentração desses reagentes, então a reação vai se processar de uma maneira para formar o que foi retirado. Então, essa reação ela vai se processar no sentido inverso,
favorecendo a formação dos próprios reagentes. A recíproca é verdadeira quando a gente relaciona com o produto. Então, quando adicionamos um produto, a reação vai se processar no sentido de consumir esse produto em excesso. Então, o sentido favorecido vai ser o sentido dos reagentes. Essa reação vai ser direcionada para a esquerda. Já se for retirado um produto, essa reação vai se processar para formar o que foi retirado. Então, vai ser no sentido dos produtos, para a direita, no seu sentido direto da reação. Então, aqui para exemplificar as mudanças na concentração, nós temos aqui um equilíbrio de complexação, onde nós temos o nosso componente do reagente hexadiácono de cobalto 2+, reagindo com 4 íons cloreto, formando o cloreto de cobalto 2- e água. Então, aqui no nosso equilíbrio, nós temos o nosso íon complexo e cloreto. Se nesse equilíbrio nós adicionarmos mais cloreto, como por exemplo, gotejando uma certa quantidade de ácido clorídrico, o que é que vai acontecer? Nós teremos um aumento da concentração do cloreto que está aqui no reagente. Então, o nosso equilíbrio tende a consumir esse excesso de cloreto adicionado. Assim, o equilíbrio será deslocado para a formação de produtos, vai ser deslocado para a direita. Em situação análoga, se eu adicionar nitrato de prata dentro desse sistema, o que é que vai acontecer? Esse nitrato de prata vai tender a consumir o cloreto presente no meio reacional. Se esse cloreto for consumido formando cloreto de prata, ele vai ter sua concentração livre reduzida, não podendo assim reagir com o nosso íon complexo. Então, vai ser retirado o cloreto dessa reação. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, de maneira a recompor essa concentração de cloreto retirada. E assim recompor a condição de equilíbrio. A segunda incógnita que nós vamos usar com relação aos fatores que interferem no equilíbrio são as variações de pressão e volume. Então, é observado que mudanças de pressão vão causar variações significativas nas concentrações dos gases. E essas mudanças de pressão vão ocasionar, inevitavelmente, uma variação no volume do sistema. Existe uma relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Então, quando a gente comprime um sistema, quando se aumenta a pressão de um sistema, ele vai tender a ter o seu volume reduzido. Então, vai haver uma compressão do sistema. Quando esse sistema ele tem uma pressão menor, ele vai tender a se expandir, vai ter um volume maior. Então, essas mudanças podem afetar o valor do quociente reacional para as reações em que o número de mols de reagentes gasosos difere do número de mols de produtos gasosos. Então, o que é que acontece aqui? Quando nós temos um aumento de pressão, esse equilíbrio tende a se deslocar para o lado da reação que tem o menor volume molar, que tem a menor quantidade de mols gasosos. O inverso é verdadeiro, quando se aumenta o volume, ou seja, quando se diminui a pressão, o sistema se expande, se deslocando para o lado da reação que tenha o maior volume molar. Então, aqui sempre com relação a essas variáveis, a gente sempre vai estudar pressão e volume em conjunto. Essas variações só são válidas para sistemas onde a gente tenha a participação de espécies gasosas.
Então, aqui explicando a questão das variações de pressão e volume. A redução de volume gera um aumento na pressão total. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema se deslocará no sentido de reduzir a pressão, diminuindo o número total de moléculas de gás, ou seja, compressão do sistema, redução de volume. Já com relação ao aumento de volume, essa variação causa uma diminuição da pressão e vai deslocar o equilíbrio no sentido de aumentar, né, essa pressão, aumentando assim o número total de moléculas desse gás, ou seja, o aumento do volume acarreta numa diminuição da pressão. É uma relação inversamente proporcional. Quando se há a mesma quantidade de matérias em ambos os sentidos, ou seja, produtos e reagentes tenham o mesmo volume molar total, não vai haver deslocamento de equilíbrio quando o sistema sofre variação de pressão. Então, aqui só para a gente exemplificar graficamente, né? Então, a gente tem aqui como exemplo o sistema de síntese da amônia. Então, aqui nos nossos reagentes, nós temos nitrogênio e hidrogênio gasoso. Quando há um aumento de pressão, o volume vai tender a se contrair. Então, vai ser deslocado no sentido onde há menor volume molar. Então, vai se deslocar no sentido dos produtos. Já quando essa pressão diminui, o volume tende a expandir. Então, a expansão do volume vai transferir o sistema, o equilíbrio para uma condição onde haja um maior volume molar. Com relação à variação de temperatura, essa é a única variável que vai afetar a posição do equilíbrio, vai afetar a constante de equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente estudou lá na cinética química, nos fatores que influenciam a velocidade, na equação de Arrhenius, a gente viu que a temperatura vai de encontro aos principais fatores que interferem na velocidade da reação, que vai influenciar orientação, fator de frequência e a energia do sistema. Então, com relação à temperatura, não vai haver apenas uma variação do quociente reacional, vai mudar realmente a posição do equilíbrio. E aí a gente estuda com relação às classificações das reações. Então, a reação exotérmica é uma reação onde há a liberação de calor, ou seja, o calor é como se ele estivesse sendo um produto gerado pela reação. Então, o ΔH vai ser menor do que zero, vai ter uma variação de entalpia menor que zero, um valor negativo. Já a reação endotérmica, ela precisa absorver calor para ocorrer. Então, o calor é como se fizesse parte dos reagentes do nosso processo. Ele precisa estar no meio reacional para que a reação se processe. Então, a variação de entalpia dessa reação vai ser maior do que zero. Então, para a gente relacionar com os princípios de Le Chatelier a variação de temperatura, quando for fornecido o ΔH, é só a gente considerar o calor como parte da reação, ou como produto gerado, quando o ΔH for negativo, ou como um reagente para que a reação ocorra, quando o ΔH for positivo. Então, aqui para exemplificar nossa variação de temperatura, temos o mesmo exemplo do equilíbrio fornecido anteriormente. Então, aqui, essa reação, ela ocorre em ΔH maior do que zero. É uma reação endotérmica, certo? Então, a gente tem que esse íon complexo aqui, o hexaaquo cobalto 2+, ele possui a sua cor característica rosa, certo? E o tetracloro cobalto 2- vai ter uma coloração característica azul. Então, se o nosso ΔH é maior do que zero,
Então, o calor vai estar aqui como um reagente do nosso processo, ok? Então, se eu aumento a temperatura desse sistema, eu vou estar fornecendo um reagente para essa reação. Então, essa reação vai tender a se deslocar no sentido de consumir esse calor que foi adicionado em excesso. Então, ele vai ser direcionado no sentido dos produtos, vai se processar no sentido direto, na direita. Entretanto, se eu tenho essa reação e eu retirar calor dessa reação, eu estou retirando um reagente necessário. Então, essa reação vai tender a se processar no sentido inverso, formando o nosso hexaácido-cobalto 2+, ou seja, vai ocorrer a formação do íon rosa. Então, aqui é só a gente sempre considerar o calor como parte da reação que dá tudo certo. Aqui mais um exemplo que nós temos, né, da conversão do dióxido de nitrogênio em tetróxido de dinitrogênio. Então, a gente tem uma variação de entalpia negativa, ou seja, se trata de uma reação exotérmica. Então, o calor é como se fosse um produto da nossa reação. Então, quando a gente diminui a temperatura, o sistema ele vai estar retirando o calor que está nos produtos. Então, o sistema deve se recompor o equilíbrio de forma a formar esse calor que foi retirado. Então, essa reação vai se processar no sentido dos produtos. Já se eu aumentar a temperatura, eu vou estar adicionando calor em excesso. Então, esse sistema tem que se comportar de forma a consumir esse calor. Então, esse sistema vai ser deslocado para o sentido dos reagentes. O último fator com relação à posição do equilíbrio é o efeito do catalisador. O catalisador ele não vai afetar o equilíbrio do sistema. Por quê? Porque a condição de equilíbrio não está relacionada à velocidade de uma reação direta e de uma reação inversa. Pois bem, o catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação em ambos os sentidos reacionais. Lembrando que a condição de equilíbrio leva em consideração uma concentração ou pressão parcial dos produtos relacionados à sua estequiometria dividido pela concentração ou pressão parcial dos reagentes. Então, considera-se que ele só leva em consideração condições finais e iniciais. Não leva-se em consideração o estado de transição. Então, o equilíbrio não é afetado. Aqui eu coloco um exemplo 3, só para a gente estudar a reação e os fatores que interferem no equilíbrio. Então, para a reação dada abaixo, indica em que sentido o equilíbrio se desloca diante das variações do sistema. Então, a gente tem tricloreto de fósforo reagindo com gás cloro, formando o pentacloreto de fósforo. O ΔH é menos 87,9 kJ, se trata de uma reação exotérmica. Então, o item A diz, se gás cloro for removido, em que sentido essa reação se processa? Vai se processar no sentido de formar esse gás que foi removido. Então, se esse gás está nos reagentes, que é o sentido da esquerda, essa reação deve se processar no sentido da esquerda, formando esse gás que está sendo removido. A redução de temperatura, item B. Se há uma redução de temperatura, aqui nós temos uma reação exotérmica. Então, aqui a gente vai ter que vai haver uma variação de calor nos produtos, né? Então, se há uma variação de calor nos produtos, o calor vai estar bem aqui. Se a gente retirar o calor que está aqui nos produtos, então
essa reação ela vai se processar no sentido exotérmico, vai se processar no sentido de recompor esse calor que está sendo retirado, então vai favorecer a formação de produtos. Aumento da pressão parcial, da pressão total do sistema. O aumento de pressão causa o quê? Uma redução de volume, causa uma contração do sistema. Então, esse equilíbrio vai ser deslocado no sentido que há o menor volume molar. Então, aqui nos reagentes nós temos 2 mols e aqui no produto nós temos 1 mol. Então, o sentido de menor volume molar é o sentido da direita, dada para os produtos. E a adição de tricloreto de fósforo. Então, o equilíbrio vai responder de forma a consumir o excesso adicionado. Então, se o excesso está aqui nos reagentes, essa reação vai tender a consumir esse excesso formando produtos. Então, o equilíbrio vai estar direcionado para a direita. Temos aqui um outro exemplozinho. O trióxido de dinitrogênio se decompõe em NO e NO2 no processo endotérmico. Então, o nosso ΔH é positivo, né? Considerando as variações de equilíbrio, pergunta em que lado o equilíbrio vai se deslocar em cada uma das mudanças. Então, item A, adição de trióxido de dinitrogênio. Então, vou estar adicionando um excesso de reagente. Então, a reação deve se processar no sentido de consumir esse excesso formando produtos. Então, vai estar direcionada para a direita. A adição de NO2. NO2 está nos produtos. Então, essa reação tende a consumir esse produto se direcionando para os reagentes. Então, essa reação deve se processar no sentido da esquerda. Item C. Aumento do volume do frasco da reação. Então, se há um aumento do volume do frasco, esse sistema tem que ir para o lado onde há o menor volume molar. Então, vai ser direcionado para a esquerda. E a diminuição da temperatura deve se processar no sentido da esquerda. Deve ir para os reagentes, já que o calor faz parte dos reagentes da nossa reação, certo? E a última parte, não menos importante do nosso conteúdo, são alguns cálculos que nós devemos ter a habilidade de fazer com constantes de equilíbrio tabeladas. Então, esses cálculos nada mais é do que um trabalho matemático com equações que sejam múltiplas ou submúltiplas de reações com constantes fornecidas. Então, esse trabalho é muito utilizado quando a gente trabalha com reações que ocorrem em etapas, ou então quando a gente tem reações múltiplas ou submúltiplas. Então, existem 3 pontos bem importantes. O primeiro ponto, quando os coeficientes estequiométricos de uma reação, de uma equação balanceada variam por um múltiplo n. Então, a constante da nova equação vai ser a constante da equação anterior elevada ao fator de multiplicação dessa constante. Exemplo, vamos supor que eu tenho uma constante de equilíbrio para a dissociação de uma molécula de água. Entretanto, eu estou estudando um processo reacional onde ocorre a dissociação de 3 moléculas de água. Então, a constante de equilíbrio para esse processo que eu estou estudando, para 3 dissociações, vai ser a constante de uma dissociação elevado a 3, que é o fator de multiplicação. E se for o inverso? Se for a divisão, então a gente vai fazer o inverso dessa função aqui. Então, nossa nova constante de equilíbrio vai ser uma operação de radiciação. Vai ser a raiz enésima da constante anterior. Quando a gente tem uma equação balanceada invertida, a gente inverte também a
constante de equilíbrio. Então, a constante da equação nova vai ser 1 sobre a constante da equação anterior. E o outro fator importante é com relação a quando nós temos diversas equações balanceadas e somadas com suas constantes de equilíbrio individuais. Então, quando a gente tem uma reação que ocorre em diversas etapas e cada etapa tem uma constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio da equação global vai ser o produto de todas as constantes envolvidas. Então, se eu tenho um processo reacional que ocorre em N etapas, a constante de equilíbrio dessa reação nova vai ser o produto das N constantes de equilíbrio envolvidas. Então, aqui nós temos um exemplo só para a gente trabalhar essa parte do trabalho matemático, certo? Escreva a expressão e calcule o valor numérico da constante de equilíbrio para cada uma das equações à seguinte temperatura. Então, aqui a gente tem uma reação, né, do ácido bromídrico com gás cloro, formando ácido clorídrico e gás bromo. A constante de equilíbrio dessa equação é 4 vezes 10 a 4. Então, ele pede a constante de equilíbrio para a equação onde 4HBr mais 2Cl2 vai ser 4HCl mais 2Br2. Então, essa constante de equilíbrio aqui vai ser o quê? Vai ser o dobro, né? A equação é o dobro da equação base que nós temos. Então, a nossa nova constante de equilíbrio vai ser a nossa constante anterior elevado a 2. Então, essa nova constante vai assumir o valor de 1,6 vezes 10 a 9. Já o item B, ele nos fornece uma equação que é a metade da equação base que foi fornecida a constante de equilíbrio. Então, a nova constante vai ser a raiz quadrada, já que o nosso fator de divisão foi por 2, a raiz quadrada da nossa constante inicial que foi dada. Então, a nossa constante de equilíbrio nova vai ser igual a 2 vezes 10 a 2. Os próximos exemplos que eu vou colocar são exemplos integrados. De uma certa forma, são exemplos que trazem uma boa cobrança do conteúdo, que interliga praticamente todos os conteúdos da parte de equilíbrio. Inclusive, são exemplos bem razoáveis para serem cobrados numa possível avaliação. Então, o exemplo 5 versa o seguinte enunciado: considere a equação gasosa. Então, é a decomposição do pentacloreto de fósforo com ΔH igual a 87,9. Diz que um mol de PCl5 é aquecido a 250 graus Celsius em um recipiente para capacidade de 10 litros. A 250 graus Celsius, a constante de equilíbrio é 0,041. Para esta reação de dissociação, com base no estado padrão de 1 mol por litro, sobre esse sistema, responda. Ele pede inicialmente a concentração do sistema em equilíbrio. Depois, ele pede para explicar em que sentido o equilíbrio se desloca quando a temperatura do sistema aumenta e quando a pressão total aumenta. E pede o sentido da reação em um novo conjunto de condições de concentração. Então, inicialmente, vamos responder primeiro o item B. Então, a gente tem um sistema de uma reação endotérmica. Então, para que essa reação ocorra, eu preciso fornecer calor, né? Então, quando há um aumento de temperatura, essa reação ela vai se processar de maneira a consumir esse excesso de temperatura adicionado. Se se trata de uma reação endotérmica, essa variação vai favorecer o sentido endotérmico da reação. Então, essa reação vai se processar no sentido dos produtos, vai para a direita. Um aumento de pressão favorece o sentido de menor volume molar, pois ocorre uma compressão dos sistemas. Então, o sentido de menor volume molar é o sentido dos reagentes. Então, essa reação deve se processar para a esquerda.
Já para o item A, inicialmente a gente vai calcular a concentração inicial do pentacloreto de fósforo. Então, ele deu que era 1 mol para um volume de 10 litros, então a nossa concentração inicial é de 0,1. Para calcular as concentrações no equilíbrio, a gente vai utilizar aquela tabelinha IVE, onde a gente vai avaliar as concentrações de início, variação e equilíbrio, e vai utilizar também a constante dada na questão. Então, para essa reação, a gente partiu de 0,1 mol por litro do pentacloreto de fósforo e de 0 de tricloreto de fósforo e de gás cloro. Por quê? Porque quando iniciamos a reação, a gente tem, predominantemente, a gente só tem reagente, não tem produto. A variação, eu não sei quanto foi. Então, a variação aqui vai ser uma incógnita para o reagente e essa mesma incógnita para os produtos, visto que a gente obedece uma estequiometria de 1 para 1. Então, nunca esquecer de considerar a estequiometria da reação. Com relação ao equilíbrio, o equilíbrio vai ser a concentração de início menos a variação. Então, a nossa concentração de equilíbrio para o pentacloreto de fósforo é 0,1 menos X, e para as espécies de reagente de produtos vai ser X e X para cada um, respectivamente. Então, aqui o cálculo da nossa constante vai ser concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada qual elevado a 1, já que o coeficiente estequiométrico é igual a 1. Então, através do nosso trabalho algébrico, a gente obtém essa reação, essa equação de segundo grau aqui. Então, a gente vai trabalhar através da fórmula de Bhaskara e vamos obter a única raiz racional vai ser 0,0467. Então, 0,0467 vai ser igual a x. Agora, a gente vai pegar esse x e vai utilizar com os valores que seria a concentração de equilíbrio estabelecida na tabela IVE. Então, a concentração do pentacloreto de fósforo seria de 0,1 menos X, que vai nos dar uma concentração de 0,0533 mol por litro. E a concentração do tricloreto de fósforo e do gás cloro vão ser exatamente igual a X, que é exatamente igual ao valor que nós encontramos, 0,0467. O item C é o quociente reacional. Então, a gente vai calcular como se fosse uma constante de equilíbrio, mas para os valores que foram fornecidos na questão. Então, o quociente reacional vai ser as novas concentrações para as espécies fornecidas. Esse quociente reacional vai ser 0,05 vezes 0,5 dividido por 0,01. Então, esse quociente reacional vai ser igual a 2,5. Assim, a nossa constante de equilíbrio fornecida foi de 0,041. Então, o nosso quociente reacional está bem maior do que a constante de equilíbrio, ou seja, há uma predominância de produtos. Então, essa reação, para recompor o equilíbrio, ela deve se processar no sentido de formar reagentes. Então, ela se processa no sentido inverso, para a esquerda. O exemplo 6 já foi uma questão que, em parte, foi resolvida em sala. Então, considerar a síntese do ácido iodídrico, onde a constante de equilíbrio fornecida é de 55,64. Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 são colocados em um frasco de 0,5 ml, respondam. 0,5 litros, perdão. Então, item A, quais as concentrações das espécies quando o equilíbrio é atingido? Então, a gente segue as mesmas etapas do item anterior, né? Da questão anterior. Então, inicialmente, a gente calcula as concentrações iniciais utilizando número de mol e volume e, em seguida, a gente aplica esses valores na tabela IVE. E, com base na constante de equilíbrio fornecida, através também de uma equação, é possível achar as concentrações das espécies do sistema.
No item B, como o sistema se desloca com o aumento da pressão? E se aumentarmos a concentração de HI? Então, aqui a gente tem um sistema que temos 2 mols no reagente e 2 mols no produto. Então, o aumento de pressão não vai afetar a posição de equilíbrio, visto que os volumes molares são iguais. O aumento da concentração de HI vai favorecer o consumo dessa espécie. Então, a reação vai tender a se processar no sentido dos reagentes. Então, vai se processar para a esquerda. Nas concentrações a seguir, onde H2 tem a concentração de 3 mol por litro, I2 tem a concentração de 2 mol por litro e HI tem a concentração de 3 mol por litro. Em que sentido a reação deverá se processar para restabelecer a condição de equilíbrio? Então, nesse slide, no próximo slide, a gente tem o cálculo do item A. Então, aqui a gente obtém que o nosso início, a gente tem 2 mol por litro de cada uma das espécies. E aqui, corrigindo, é 2 menos x. Aqui também 2 menos x. E aqui vai ser 2x, certo? Só apenas uma retificação, só um errinho de digitação, ok? Considerando a estequiometria, e essa parte já foi resolvida, né? Já o item C, a gente vai ter que o cálculo do nosso quociente reacional vai ser concentração de HI elevado ao quadrado dividido pelo produto da concentração de H2 e de I2. Então, nosso quociente reacional vai ser 3 elevado ao quadrado dividido por 3 vezes 2. Portanto, nosso quociente reacional vai ser de 1,5. Então, o nosso quociente reacional ele está substancialmente menor do que a nossa constante de equilíbrio. Dessa forma, o quociente reacional está bem menor. Então, há uma predominância dos reagentes. Dessa forma, essa reação deve se processar no sentido dos produtos para recompor o equilíbrio. Então, pessoal, eu espero que tenha sido de esclarecimento comum sobre o conteúdo de equilíbrio químico. E logo em seguida eu vou enviar umas listas de exercícios com alguns exercícios para vocês aplicarem esse conteúdo abordado e permaneço disponível para a retirada de dúvidas e quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada pela atenção.